Muito bem, agora 7h03, 7h03. Nós estamos recebendo aqui no estúdio ex-prefeito de Chapecó, ex-deputado federal João Rodrigues do PSD, pré-candidato ao governo de Santa Catarina e acompanhado do senador da República, Espiridião Amin, do PP, e também pré-candidato à reeleição aí na vaga ao Senado. Nós vamos falar sobre eleições 2026, também propostas aqui para Blumenau, para o Vale do Itajaí. Já deixa eu começar aqui cumprimentando João Rodrigues, do PSD, que está aqui conosco no estúdio. Então, muito bom dia, deputado. Bom dia, Arnaldo, bom dia, Edson, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer poder estar acompanhado do melhor senador do Brasil hoje, aqui em Blumenau, fazendo esse roteiro, conversando com as lideranças e surpreso com o que eu estou presenciando em cada cidade. Surpreso, de certa forma, eu diria uma surpresa negativa. Eu tinha uma expectativa pelo volume de anúncios que nós teríamos um canteiro de obras do governo do estado em cada cidade que se chegava. E o que observo não é bem esta realidade. É uma grande mídia de uma pouca entrega. Então isso é algo que tem que ser levado em consideração para falar dos impactos da falta de obra em cidades como Blumenau e região. Daqui a pouco eu vou pegar um pouco desse recorte que o senhor fala aqui, João Rodrigues, também a respeito, mas cumprimentar a senadora Espiridião Amin aqui no estúdio também. Muito bom dia, senador. Muito bom dia, Arnaldo. Bom dia aos nossos ouvintes. É uma alegria muito grande prestigiar este templo da comunicação de Santa Catarina, especialmente de Blumenau. A primeira rádio de Santa Catarina, o senhor conhece a história também, e nessa comunicação que o senhor também conviveu muito, principalmente na época das enchentes, nos anos 80, sim. E várias histórias aqui, não é? É verdade. Muito serviço prestado, muita entrega, como falou, usando a expressão, no sentido comunitário, né, nos momentos mais difíceis, que infelizmente estão sendo profetizados agora, né? Há muita previsão de um El Niño rigoroso. Fizemos uma audiência pública, uma sessão de debates temáticos no Senado, a segunda que eu faço neste mandato, para debater exatamente esse tema que você mencionou, no sentido de se reduzirem danos e aumentarmos a nossa capacidade de previsão em face a um conjunto de informações sobre climatologia, anunciando que vamos sofrer o El Niño, que em síntese, seca na Amazônia, propensão a incêndios e bomba de água no sul do Brasil. Então, isso que você mencionou, infelizmente, faz parte do nosso panorama. Temos que nos preparar para reduzir danos. Vou aproveitar esse tema aqui, vou inverter até a ordem aqui, que a gente iria falar primeiro sobre a questão da chapa, das candidaturas e depois das propostas. Vamos inverter, falar essa questão do Vale do Itajaí. Deputado João Rodrigues, o senhor como pré-candidato ao governo do estado, tem já rodado nesses dias por aqui em Blumenau e na região. Em termos tanto de proposta, como aquilo que o senhor falou, que está observando aí, já de obras ou ausência de obras. Nós estamos aí na iminência de um El Niño, e nós temos um histórico de enchentes e desastres. Às vezes a gente fica se perguntando, será que Blumenau, Vale do Itajaí e Santa Catarina já aprenderam o suficiente com esses desastres? Esse ano vira uma prova de fogo. O que o senhor acha que está faltando por aqui para prevenir enchentes, prevenir desastres, ou pelo menos reduzir um pouco os impactos aí? Primeiro, eu acho que falta poder de decisão de quem governa Santa Catarina e elencar prioridades. Você tem um dos estados mais ricos do Brasil, uma das regiões que tem o maior desenvolvimento econômico e o maior volume de população concentrado num polo. E tu tem o problema mais grave de Santa Catarina nessa mesma região. Então não tem como você ser pré-candidato ou assumir um governo e não dizer eu tenho uma prioridade. Qual é a prioridade? Tem um plano de governo que são programas de Estado. Mas tem uma prioridade de Estado que é onde você sabe que vai dar tragédia. Isso está anunciado, está escrito. A data você não sabe. E agora vem essa notícia, essa previsão desastrosa, que a gente torce que não se concretize. O que me chama a atenção é de que tinham obras prontas, era só tocar e inaugurar. Eu não sei por que decisão o governo, através do governador, mandou suspender uma licitação já conclusa, ordem de serviço dada. E outra obra importante... A que obra o senhor se refere? É a de José Boatê.
A manutenção da barragem norte. Da barragem, isso. E tem também a manutenção a construção de Butuverá. São duas obras. Essa não atinge Blumenau, mas atinge parte do Itajaí-Mirim. Isso. Então, essa José Boatê é uma obra que estava na ordem de 10, 15, 20 milhões. Dinheiro na conta, licitação feita, empresa escolhida, era só autorizar. Ou seja, estava tudo pronto, pelo menos esta obra, que é a manutenção da barragem. Suspenderam, tiraram a licitação fora, refizeram e a mesma licitação lançaram de novo. E resumo da obra, o tribunal mandou suspender. Não tem mais tempo hábil. Agora tem que rezar. Então eu não consigo compreender que quem governa o Estado, ele não pode governar politicamente a vida toda. Você não pode traduzir uma gestão pública num partido. Nós aqui numa aliança que formamos, o que menos importa é a sigla nossa. É o conjunto de pessoas que estão juntos num projeto. Eu sou sincero, se governador fosse eu, pela pouca experiência que tenho, mas são 5 mandatos de prefeito, eu costumo ver qual é o problema mais grave que eu tenho, eu vou nele. Enquanto eu não equacionar ou der um resultado, eu não vou parar de investir ali. Não adianta a gente dizer, olha, tem 15 bilhões em caixa, eu gastei tanto bi aqui, 5 bi lá, 10 bi aqui, nada vai justificar obra nenhuma se o El Niño vier e nós ver essa cidade embaixo d'água, as pessoas perdendo a casa, perdendo a mobília, Deus queira que não ocorra. Por que isso? Porque, infelizmente, o governo adotou um sistema de que, se não é minha, eu mando suspender, refaço para ser autor da obra. Porque não tem justificativo. Então, o que faltou? Eleger prioridades, empatia, gestão pública. É isso que falta. E não é só aqui, não. Não é só em Blumenau. Eu vim em Rio do Sul, o mesmo cenário. Agora, com a previsão, diz o senador, a gente anda lá, as pessoas já trocando de casa. Muita gente saindo das regiões mais baixas, alugando casa em outros lugares, que sabe que vai dar problema. Até porque em 2023, recentemente, Rio do Sul teve 8 enchentes seguidas, Blumenau teve 6. Um impacto menor em Blumenau, mas 6. E várias cidades castigadas aqui, né? Eu vou fazer uma pergunta para você e para o público ouvinte. Qual a obra que o governo do estado fez, exceto desassorear? Desassorear um rio não é obra. Isso é paliativo, porque você desassoria hoje, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, está do mesmo jeito. A terra vai para o mesmo lugar, o barro vem para lá, o entulho volta para lá. A obra é aquela que realmente você executa, que você consegue administrar o nível do rio. Então eu pergunto, me diga a obra do governo. As pessoas, não, obra, não, mas me fala uma. A obra tal, não, essa é do governo Moisés, eu estou falando do atual. Anunciou, fez o evento, gravou o vídeo, fez aquela maquete eletrônica e tu tem a sensação que está tudo pronto. Agora, o senhor acredita que o Estado tem capacidade financeira, estrutural, para cuidar dessa gestão? Ou ele joga para o artigo 20 da Constituição para a União, ou ele busca parcerias, como se fala historicamente no JAICA, por exemplo? É uma grande conversa fiada do governo. Primeiro, eu, na qualidade de governador, é uma imbecilidade quando o gestor público de Estado ele tenta não se aproxima do governo federal. O fato não é alinhamento político, não é isso que se pede. É uma relação institucional de cobrar aquilo que é direito nosso. Vamos ser sinceros, essa região sofre há décadas. Isso é um problema do Brasil. O senhor diz que se o senhor for governador, o senhor se encontra com o presidente da República, independente de que partido ele for? Serei uma pedra no sapato, não importa. Eu fiz isso com o prefeito agora. O meu maior adversário em Chapecó histórico é o PT. Eu ganhei todas as eleições. Tem uma ideia, o meu adversário, um candidato qualificadíssimo, deputado federal Pedro Guizai. Foi o mais votado do PT em Santa Catarina. A vice-candidata a prefeita foi a Luciana Carbinati, a deputada mais votada. Eu ganhei com 83% da eleição e vou te contar, 24 horas depois da eleição, os dois estavam no meu gabinete conversando comigo. Quer dizer, vocês são adversários históricos, mas se precisar ir no governo federal junto com o ex-adversário, se for para buscar recursos, o senhor vai? Eu consegui 20 milhões com eles. Eu priorizei o povo, não priorizei o meu partido. Eu fiz 83% dos votos porque a população entendeu. E eu não sou PL 22, eu não sou onda. Eu sou um homem de direita, conservadora, mas eu respeito meus adversários. Deixa eu até aproveitar, João Rodrigues, a pré-candidato ao governo, conversando com a gente, pediu a mim, que tem essa experiência também, sempre foi considerado um político no espectro da direita, mas passou por governos diferentes, tanto como governador, senador, deputado, de governos de esquerda, de direita, de centro.
Um governante, ele tem que se articular com todos e no Senado também tem que ter esse diálogo com todos, independente da sigla partidária? Olha, existe uma coisa, nós estamos aqui numa terra que tem origens germânicas muito sérias. Max Weber, a ética da responsabilidade. Uma coisa é você não gostar da pessoa ou não gostar do que ela pensa. A outra coisa é você cumprir o seu dever. E a ética da responsabilidade de quem chega a um cargo de relevo na sua sociedade é defender a sociedade. E aí, se tiver que se humilhar procurando alguém com quem ele tem pouca relação pessoal, é sua obrigação. Eu vivi isso. Quem era o prefeito de Blumenau na enchente de 83? Dalto dos Reis, MDB. Meu adversário. Era um adversário histórico na época, né? Inimigo nunca. Pelo contrário, jogamos limpo. Ele foi leal com a sua cidade e eu fui leal com a cidade e com o Estado. Foi isso que reduziu os nossos danos. Agora, você já imaginou, se você levar a dificuldade, você conhece essa estrutura política. Então, eu acho que o que o nosso candidato está abordando faz parte do debate nessa campanha. Nós vamos ter, na semana que vem, as primeiras audiências para a privatização, para a concessão da 470. Agora, dia 9, Chapecó, dia 10, Rio do Sul, conseguimos essa audiência, dia 11, Blumenau e depois Itajaí. Essa concessão tem que ser feita em parceria com o governo do Estado. Tem que haver diálogo. De igual sorte, a questão da 101, do Morro dos Cavalos. Ou seja, os entraves da logística ou os entraves da função de prevenir contra enchentes exige diálogo. De que natureza? Institucional. Então, não é correto você, por causa de uma resistência política, uma adversidade político-partidária, negar o diálogo institucional. Isso é uma advertência que deve ser debatida. Vamos debater isso na campanha. Isso é crucial para Santa Catarina, que tem um déficit na sua infraestrutura rodoviária comprovado. Se você dividir a população pelo número de caminhões, por exemplo, o número de caminhões que Santa Catarina tem versus quilômetros de rodovias estruturais, nós temos um déficit em relação ao Paraná, em relação ao Rio Grande do Sul, de 2.300 quilômetros. Quer dizer, o nosso sistema circulatório, preponderantemente rodoviário, está esclerosado. Isso tem que ser combinado com o governo federal. É a intervenção que eu faço a respeito dessa sua muito oportuna indagação. Muito bem, senador Espírito Amin também participando conosco aqui, junto com o pré-candidato ao governo do estado, João Rodrigues. Vamos voltar um pouco agora para essa questão da política de formação de chapa, né? Estão juntos aqui no estúdio, já prova aí que a chapa está sendo montada, mas ainda estamos na pré-campanha. Os nomes mesmos, deputado João Rodrigues, PSD, Carlos Chiodini, MDB, um indicado para vice por enquanto, senador Espírito Amin, PP, candidato à reeleição. Tem alguma mudança nessa composição? Pode ter um segundo nome para o Senado? Pode ter outros nomes que podem surgir? Ou já está consolidado? Bom, nós procuramos fazer uma aliança conversada. Ela não é imposta, ela é dialogada, ela nasceu no natural. Então, o acordo que nós firmamos, a princípio, é uma candidatura ao governo, o MDB fica com a vice, e a candidatura garantida 100% é do senador Espírito Amin, porque esse é o acordo. Agora, a questão do segundo nome é um debate interno junto com o senador, que vai ser discutido se vamos colocar o segundo nome ou não. Se isso soma, se isso ajuda na composição de chapa. Porque nós não podemos abrir mão de ter o melhor senador do Brasil fora desse cenário. Santa Catarina não pode cometer esse pecado. Você imagine nós chegarmos em fevereiro do ano que vem e os senadores eleitos sejam os dois da chapa do governador. Quem é que vai discutir a rodovia 101? Quem é que vai discutir a mitigação das cheias? Quem é que tem conhecimento técnico e capacidade intelectual para poder chegar no governo federal, para ir no Senado e fazer o Senado ficar quieto, que quando ele fala, ele não fala, ele dá uma palestra? O senador Espírito Amin é tido hoje como o melhor senador do país. Então, Santa Catarina abrir mão disso
Nós estamos perdendo o que nós tínhamos de melhor. O melhor Estado brasileiro tem que ter os melhores políticos no comando. Então, essa é uma questão de prioridade. A questão de governo do Estado, eu me coloquei à disposição pelo meu histórico. Eu vou te dar um exemplo muito claro, o senador testemunhou isso, quando tu falas da relação Estado e governo federal. O presidente Bolsonaro é um amigo pessoal meu. Eu não sou do partido dele, mas a amizade que eu tenho com ele, Santa Catarina, o Brasil, sabe disso. O senador Espiridião sabe. Ele foi 3 vezes Chapecó, fora de mandato, sem mandato, com mandato. E teve um episódio que marca a minha vida pública, que o senador estava presente. Na pandemia, Chapecó foi o foco da cepa do Manaus. E a cidade estava colapsada, pessoas morrendo nas unidades, sabendo que não tinha respirador. Eu fui a Brasília, toda a Câmara dos Deputados, o grupo parlamentar de Santa Catarina me acompanhou numa audiência com o ministro Pazuello. Eu estive lá porque eu estava de prefeito. Pela relação de amizade, então seria uma visita cortês. Mas eu não fui lá para visitar um amigo, eu fui lá para tratar de um assunto. Eu me lembro que no meio da conversa, eu e o Pazuello brigamos no meio da discussão. E ele se exaltou, me exaltou. Eu digo, olha, ministro, eu não vim aqui para tratar de outro assunto. Eu vim resolver Chapecó. O que o senhor vai fazer? Ele me deu uma explicação importante, interessante, mas para mim não adiantava nada. Nós arrumamos um rompimento institucional sem romper a relação. O resultado disso, eu embarquei em Brasília no dia, 2 dias depois encosta em Chapecó uma carreta com mais de 100 respiradores que o governo mandou para lá. O que eu fiz? Eu não fui lá preservar uma amizade. Eu fui cobrar uma conta. Se eu não tivesse me comportado como líder da cidade e fosse naquela relação do amigo é um abraço, para o inimigo uma ofensa. Eu fui lá e busquei, que Chapecó ficou referência no Brasil. Tanto é que 60 dias depois o Bolsonaro foi a Chapecó. Então eu quero te dizer qual é o meu papel nesta aliança. Que a grande vitória nós já tivemos. Nós já ganhamos. Não é o resultado de urna. É pela primeira vez na história de Santa Catarina você colocar adversários históricos no mesmo ambiente. Seu estado é o melhor do Brasil, por quê? Porque os ex-governadores fizeram suas partes. Agora, todos os ex-governadores em vida, adversários históricos, estão conosco, no mesmo palanque. Como é que tu viria o Eduardo Pinho Moreira e Espiridião Amin no mesmo palanque? Luiz Henrique representado pelo MDB da velha guarda. Como é que tu viu? Nunca tu ia ver isso. E por que tu viu isso? Porque todos entenderam as nossas divergências são menores do que as nossas convergências. E com isso, eu me coloquei à disposição. Eu escolhi o caminho mais difícil. Eu não vim atrás do cargo, atrás do poder, não. Eu vim atrás de uma missão. Mas que missão é essa? Aquela que eu fiz em Chapecó. Entreguei uma cidade com 1.900 milhões em obras, uma das principais economias do país, a 17ª cidade brasileira, incluindo todas as capitais que mais obras públicas têm, e cuidei do ser humano, da pessoa, com empatia, com respeito. Então eu tenho convicção que se Santa Catarina compreender esse nosso projeto, nós vamos mudar essa realidade. Você, eu, o ouvinte não suporta, mas é muita briga. É lacração da rede social todo dia. Tu abre o WhatsApp, tu abre o Facebook, não tá, o povo tá ficando louco. De manhã é Vorcaro, de tarde é o fulano de tal, de noite é não sei quem, no outro dia é uma fake news, agora é o Pix, troca por aquilo. E aí, o problema nosso, onde é que tá? Cadê o problema das cheias? Aqui vai dar tá previsto uma tragédia. Isso não é conversa pro Brasil. Agora, depois que der, vem as emissoras do Brasil, se plantam aqui dentro, aeronaves do Brasil, vem tudo pra cá, pra quê? Pra tirar foto? Então nós estamos no caminho errado, gente. E esse apelo eu quero fazer a todos vocês. Eu sou João Rodrigues, ex-prefeito de Chapecó, procure me conhecer. Eu sou um guerreiro, eu brigo, mas eu não brigo pelo partido. Eu brigo por aquilo que eu acredito. Eu tenho posicionamento político, tenho minha ideologia, mas acima de tudo, quando eu conquisto uma eleição, eu tiro a camisa do partido. Eu procuro aglomerar todos aqueles que querem me ajudar. E eu não nego apoio. Eu citei um exemplo, que o meu maior adversário político em Chapecó é o que mais me ajudou. Ele teria tudo para nem sequer não olhar para mim. Mas por que ele foi lá e me respeitou? Porque eu o respeitei logo após a eleição. E nós fizemos um pacto pela cidade. O que eu quero, se porventura nós tivermos essa grande conquista, senador Espiridião Amin vai ser o nosso grande líder em Brasília para unir toda a bancada catarinense. A minha missão é pegar toda a bancada e marcar já
a primeira reunião com o futuro presidente do país. Não importa quem seja. Falando até na questão do presidente, né, prefeito João Rodrigues, o senhor foi reconhecido muito até, dentro do espectro político, pela amizade com o Jair Bolsonaro, ex-presidente, até as motocicletas aqui de Jair Bolsonaro no estado, o senhor acompanhou, então ficou muito marcado. Como é que o senhor está sentindo a repercussão do seu público, do seu eleitorado, pelo Estado, pelo fato do senhor agora estar apoiando um outro candidato, que é do seu partido, outro pré-candidato, que é Ronaldo Caiado, e não o filho do ex-presidente Flávio Bolsonaro? Isso prejudica, isso ajuda? Como é que está a reação do público? Eu te direi que no primeiro momento desconfiança, mas no segundo momento respeito. Porque eu acho que quando você escolhe um líder, tu tem que ver a personalidade dele, não o padrinho dele. E eu quero que as pessoas vejam pela minha história, porque eu nunca me elegi a nada, graças ao Bolsonaro ou a qualquer um que seja. Eu construí uma história. Eu quero que as pessoas vejam, porque, vamos lá, quanta gente se elegeu nas costas do Bolsonaro que traiu ele? Quanta gente se elegeu que não tinha uma capacidade para nada, só pelo número? Não, eu quero ter a oportunidade de ser pelo que eu sou. Porque quem vai governar sou eu, não é o sobrenome de fulano Beltrano. Então, nessa condição, o caminho mais curto para mim, do sucesso e da vitória, era ter me filiado ao PL. Era fácil. Seria o grande líder do partido no Estado. Mas eu não escolhi o caminho de uma sigla partidária. Escolhi o meu caminho mais difícil. Eu quero conquistar, me construir por mim. Ter os aliados que tem. E olha, você tem do teu lado, senador Espiridion Amin. Você tem um MDB que tem todos os defeitos e todas as virtudes desse país. Partido é tudo parecido. O que muda são os integrantes dele. E nós temos um grupo político nesse projeto nosso invejável. Gente com qualidade, com serviço prestado, gente que vai no bairro, na comunidade, se preocupa com o morador. Então, num primeiro momento, a desconfiança. Agora, no segundo momento, nós estamos chegando a perto de 30% na pesquisa. Luiz Henrique começou com 4 contra o senador Espiridion Amin, que era o governador mais popular da história do Estado, que tinha uma melhor gestão na época. Era um momento que não tinha rede social. E vamos ser muito sinceros, o que prevalece nesse momento? A rede social é muito forte. Uhum. Só que como o povo, e eu te digo que eu tenho uma rede social forte também, mas a mim eu presto conta. Eu não gosto de ficar lacrando toda hora. E a imbecilidade tomou conta, e eu quero compartilhar contigo. Você notou que o cara que explode em rede social porque ele está falando mal de alguém? Você já viu o cara ter ele viralizar em rede social falando de uma coisa boa? Não vai. Ele tem que chamar um de ladrão, tem que dizer que aquele é um porco e tem que falar que aquele tem que morrer. Aí a rede social explode. Eu não faço por isso. O que eu faço? Pontualizo o que eu divirjo, mas eu mostro o morador de rua que eu tirei e consegui internar e encaminhar ele para a família. Eu apresento 1.000 unidades habitacionais, senador Amin, que Chapecó credenciou e vamos começar a construir em parceria com a Caixa Econômica Federal no programa Minha Casa Minha Vida, onde a prefeitura está pagando a primeira parcela. O que me chama a atenção, aqui na região e no estado, o atual governador não fez uma casa popular. Anunciou o programa Casa Santa Catarina, que tem agora as prefeituras vão licitar 40 casas, 30 casas. O Ratinho do Paraná fez 60.000 unidades. Mas o que o governo do estado quis fazer? Não quis ter relação com os programas federais. Eu pego 2 bi, boto no banco, aplico para 4 anos e vou lançar de cara 60.000 unidades habitacionais. Você entende que o dinheiro é do mesmo contribuinte? É do povo, o imposto é nosso. Vem cá, você, eu, radialista, você tem o operador, o funcionário ganha lá 4, 5 mil reais de emissora e ele paga aluguel, 2 mil reais. Surge um financiamento, ele vai na Caixa Econômica, olha, a parcela para o apartamento teu vai ser 800 reais, 900 reais. Mas tu tem que dar uma entrada de 30. O cara não tem. O que eu vou fazer? O Estado vai dar a primeira parcela para todo o contribuinte que tem carteira assinada e tem uma renda que atende ali a faixa 1, faixa 2 do Minha Casa Minha Vida. 60.000 unidades habitacionais do dia para o outro. Você movimenta a economia, credencia as construtoras que se habilitam a fazer esses projetos, as prefeituras definem os terrenos e você vai de acordo com a necessidade por região do estado. O segredo está aí. Você não está buscando alinhamento político, você está cobrando uma conta que é nossa. Deixa eu aproveitar até, prefeito João Rodrigues, até ainda no aspecto da formação política, da formação da chapa política e também da disputa eleitoral nesse ano. Entrou no circuito Gelson Merizio, né, como também pré-candidato ao governo do estado,
que vocês foram aliados políticos, falando do mesmo partido político e da mesma região, coincidentemente. Você acredita que a entrada de Gelson Merizio, representando aí a chapa de esquerda, centro-esquerda, ela lhe ajuda mais nessa caminhada ao Palácio do Governo ou atrapalha nessa conta matemática, vamos dizer assim? A sua pergunta é muito própria. Você analise bem. Gelson Merizio, eu e Jorginho Melo. Em tese, seríamos todos do mesmo grupo político. Só que o xadrez se mexeu, só eu fiquei onde eu tô. Os dois se mexeram. O Jorginho, em 2014, ele era cabo eleitoral da presidente Dilma. Ele participou do governo, ele indicou cargos comissionados, ele era membro do governo da presidente Dilma. E eu, adversário. O ministro das cidades, presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, ministro da Dilma. Eu fui um dos líderes do PSD no impeachment da presidente Dilma. Eu contrariei a orientação do presidente nacional do partido porque eu tinha um entendimento à época. E Jorginho estava com a presidente Dilma. Ele também aderiu ao impeachment depois. Resumo da ópera. Naquele momento, Jorginho era Dilma, Merizio era bolsonarista. Na verdade, o Merizio nunca foi. Ele sempre estava onde era importante para ele. Agora, o cenário muda. Jorginho vira bolsonarista e Merizio vira lulista. Então, o jogo se mexeu. Mas eu permaneço onde estou, no mesmo posicionamento, mais experiente, mais maduro, sabendo dialogar com as partes. Agora, este cenário me ajuda muito no tabuleiro. Se você for discutir eleições agora, vamos discutir direita e esquerda. Então, peraí, eu cheguei primeiro. Mas isso não é a prioridade para mim. Vamos discutir capacidade de gestão. Coloca os três na mesa e vamos falar de governo, gestão, investimento, saúde, educação, inteligência artificial, infraestrutura. Trago o assunto, eu não trago o papel. Coloca todos eles sem um papel na mão, vamos ver quem tem mais conhecimento e quem fez mais. Então a posição de Gelson Merizio como candidato, eu admiro ele. Você tem uma coisa que eu admiro do Merizio, é isso. A coragem de assumir o que ele quer. Ele não disfarça. Ele fez e pronto, tá dando o direito dele. Então eu não vou criticar porque ele fez uma escolha. Agora, o atual governador tem vergonha da escolha que fez no passado. Ele não admite isso, ele diz que não, aquilo não é mentira. Peraí, mas quando era para indicar o superintendente do DENIT, aqui em Santa Catarina, que cuidou da 470, era dele o cargo. Ele não falava isso? E agora que não, foi um lapso. Teve Covid, esqueceu? Não. Assuma, eu assumo. Eu nunca apoiei, nunca me aliei à esquerda. Agora, essa é uma opção política. Mas me torna melhor ou pior? Não. É uma opção minha. Então, nesse cenário, eu vou te dizer uma coisa. Quando for discutir ideologia, deixa para mim. Agora, se for discutir capacidade de gestão, que é isso que eu quero, cuidar de pessoas, ter coragem de enfrentar, olhar no olho de qualquer um que seja, defender Santa Catarina com unhas e dentes. E mais do que isso, o povo de Blumenau e região, cabe na cabeça de todos os senhores que o Estado, com todo o respeito ao Carlos Bolsonaro, esse menino, como é que você admite que alguém que governa Santa Catarina vai buscar um vereador do Rio de Janeiro, coloca aqui só porque você, tanto quanto eu, somos de direita, faça a gente engolir e dizer que esse menino é melhor do que o melhor senador do Brasil? Isso é mais ou menos dizer, somos um Estado que tem sabor de melhor do Brasil, um povo que tem um sabor de ser o mais inteligente, mas a gente coloca na mente de vocês qualquer coisa e vocês engolem. Não, eu não engulo. Respeito esse menino, acho que deveria ser senador do Rio de Janeiro e merecia ser, mas não venha me dizer que o senador a mim não é melhor que ele. Tá certo. João Rodrigues, a gente queria fazer muito mais perguntas aqui ao senador, tá? Mas vocês vão agora para o outro lado do corredor aqui no Grupo Força do Rádio, que é a nossa outra emissora aqui, seguindo as entrevistas, mas a gente continua buscando informações. Muito obrigado aqui pela visita ao clube. Prefeito João Rodrigues, PSD, pré-candidato ao governo do estado, e senador Esperidion Amin, do PP, pré-candidato à reeleição. Muito obrigado. Só me resta agradecer e dizer que continuamos lutando pelas causas melhores desta região que é extraordinária para Santa Catarina e para o Brasil. Okay. Muito obrigado, João Rodrigues. Eu agradeço, um abraço, espero que as pessoas conheçam um pouco mais do meu trabalho e depois façam a sua escolha. Abraço a todos.